Olha, eu falei para você e vai ter mais vídeos sobre isso e eu quero falar sinceramente contigo. Eu quero falar com você mineiro e você brasileiro, porque a Minas do passado, o Brasil do passado é um Brasil honroso, é um Brasil que defende a verdade, que defende a liberdade, está estampada na nossa bandeira, liberdade ainda que tardia. Nós vivemos um momento hoje sem liberdade, e eu digo em vários aspectos. Nós quem? Trabalhadores, empresários e produtores rurais. Somos tratados como bandidos e os bandidos como heróis. Então vou dizer uma coisa, nós temos que ter orgulho de Minas. Das entranhas de Minas saiu toda a riqueza que foi para Portugal, o maior império da época. Esse império perde tudo para a Inglaterra, que vira o grande império. Hoje os Estados Unidos, que saiu de lá. É hora dessa riqueza voltar para Minas, é hora desses estrangeiros voltarem para conhecer o nosso estado, nossa comida, as nossas belezas naturais. É assim que nós vamos mostrar um protagonismo diferente. Nós temos histórias como Santos Dumont, que fez o mundo voar, como Tiradentes, que lutou pela liberdade e perdeu a cabeça. Nós temos Carlos Drummond, nós temos JK, que fez de Belo Horizonte a primeira Canva, o primeiro quadro de Niemeyer. E aquilo serve de inspiração para Brasília. Brasília é uma cidade diferente. As pessoas que estão lá não honram. É uma arquitetura diferente. O Brasil sempre foi visionário. Isso foi em 50. Belo Horizonte foi projetado em 1940. Vá na Pampulha e você vai ver que mineiros são protagonistas. E eu vou te contar uma história de uma pessoa que nem eu conhecia. Se chama Américo Werneck. Um homem que em 3 anos construiu o que nós chamamos hoje de Circuito das Águas. Se você não é de Minas e não conhece, tem que vir conhecer. Agora eu vou falar uma coisa a mais. Nós temos que cuidar desse patrimônio. Um homem construiu em 3 anos, mas que todo um estado não consegue cuidar em mais de 100. Esse cassino aqui é um grande problema na região. Ele está há mais de 100 anos fechado. É isso mesmo. Ele seria a Monte Carlo do Brasil. Um cassino que atrairia pessoas da Europa. Ele foi construído de maneira magnífica. Eu vou te colocar algumas imagens aqui. E essas imagens mostram o descaso, não de um governo, mas de vários governos. Aquele representante que você elegeu nos últimos... A Codenge é dona de hotéis desse cassino. Em Caxambu, o mesmo problema no Parque das Águas. São Lourenço, problemas com a água. Regulamentação e o Estado, quando digo Estado, a gente está falando de todo o aparato. Todo o aparato, tanto federal como estadual, precisam preservar o nosso turismo religioso de todo esse circuito. Então, eu quero te contar a história desse homem, desse que nem era mineiro, porque a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Ele vira prefeito de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele vai para o sul de Minas. E hoje essa região do Circuito das Águas é responsável por 24% da riqueza de Minas. Mais ou menos isso aqui. É muita coisa. Café, turismo, muito pode crescer. E sabe de uma coisa? Um homem com desejo e ajuda construiu. E olha, tem fotos, vocês devem procurar. Porque essas fotos mostram uma Minas que é possível. As pessoas em 1908 começaram isso. Agora dá uma olhada. Eles fizeram esse lago aqui que vocês estão vendo. Eu vou colocar na imagem toda, porque é lindo. Na pá, na enxada. Não tinham máquinas. E nós não conseguimos preservar. Ele está assoreado. Então, regiões como essa são prevalentes em Minas. Problemas como esse são prevalentes. E nós precisamos de pessoas que são compromissadas. Aquele representante que você elegeu nas últimas décadas não resolveu isso. E problemas como esse de Lambari são muito prevalentes em Minas. E no Circuito das Águas você tem problemas em poços, com questões de turismo, com questões do Parque das Águas. Nós vamos levar uma multinacional para o sul de Minas. E sabe o que eu falo que é um problema em Minas? Porque eu não consegui fazer a mesma coisa. Apesar de ter amigos, nós perdemos as lideranças. Nós não reelegemos o deputado federal, que fez tanto pela região de Paraíso. Então é mais uma honra que eu estou aqui para continuar um trabalho, tanto das pessoas que de hoje, para continuar um trabalho de Antônio Carlos Arantes,
Carlos Melles, Remo Aloísio, Reminho, mas desses homens do passado, porque é assim que a gente tem que fazer. E esse vídeo é sobre Minas, não é sobre política. Esse vídeo é sobre economia, é sobre o seu dia a dia. Então, pense antes, porque sabe o que aconteceu? Eu esqueci de contar. A história da intriga é porque foi uma briga política. A mesma briga política que já atrapalhou o Paraíso. A briga política que o cassino funcionou por um dia. Em 1911, o presidente da República na ocasião e o governador de Minas discutiram com Werneck e esse cassino, que devia ser maravilhoso, cheio de pessoas e vida, fechou. Desde então, nunca mais abriu. Nós tivemos, com a parceria da Associação Comercial de Lambari, o privilégio de receber da Codenge a visita a esse maravilhoso patrimônio que é seu, não é meu, é nosso, e que deve ser explorado para o bem das pessoas, para que as pessoas conheçam essa e outras histórias de mineiros que nós temos que honrar, porque sinceramente eu sinto vergonha de olhar para o passado e não encontrar ninguém assim, e é por isso que a gente está falando sobre esses assuntos. Nós precisamos trazer para o nosso estado desenvolvimento, emprego e novidade. E nós precisamos que toda essa riqueza que foi, volte. E como? Muito simples. Vendendo melhor nosso café, tendo lugares para essas pessoas visitarem, para os estrangeiros. Todos amam o Brasil. Eu já trouxe muitas pessoas para o Brasil, e especialmente em Minas. A nossa cultura, o nosso queijo, a nossa comida. Tem mais vídeos sobre economia.